Meu filho não quer estudar. E agora? Onde tem mãe reunida, esse assunto sobre estudo e escola está em pauta. Filho que não quer estudar, notas baixas, escolas cada vez mais conteudistas e exigentes. Crianças e adolescentes desmotivados, pressão, ansiedade e aquela pergunta sempre em alta. Mãe, para que estou aprendendo isso? Sabemos que o sistema educacional atual do Brasil precisa avançar e mudar muitas coisas para se adequar às necessidades da nova geração. Pois temos em casa uma geração conectada, os nativos digitais, que possuem todas as informações na palma da mão. Mais do que o presidente dos Estados Unidos há uns 50 anos atrás. E aqui eu não estou falando sobre crianças ficarem muito tempo em frente a telas e por isso estão indo mal na escola. Estou falando de uma geração que nasceu com internet 5G, inteligência artificial, ChatGPT, iFood, Uber, que nunca precisaram ir à biblioteca para fazer uma pesquisa. O mundo mudou, tudo mudou. A forma de comprar, vender, a forma de assistir filme. Íamos alugar DVD, lembra? Agora entra no YouTube, na Netflix, tudo na palma da mão. Por que a forma de estudar não mudou? Você já se fez essa pergunta? Na minha época, não tinha iPhone, não tinha Netflix, nem YouTube, e as crianças também iam mal na escola. E esse é o ponto. Por que seu filho não quer estudar? Conhecer os dons e os talentos dos nossos filhos é essencial, mas tão fundamental quanto isso é conhecer as áreas de desinteresse, ou os pontos que possam representar um obstáculo na realização do projeto de vida do seu filho. Isso pode incluir desde uma disciplina que ele não gosta, até transtornos globais de desenvolvimento, transtornos de aprendizagem ou indícios de superdotação ou altas habilidades. Crianças com altas habilidades ou superdotação, por exemplo, não são o que a maioria das pessoas imaginam. Os alunos que só tiram 10. Não, muitas vezes elas se desmotivam e não se sentem desafiadas e ainda odeiam a escola. Atrapalham a aula, conheço muitos casos. Mas, Marília, o que é um transtorno? O transtorno é uma condição que afeta o desenvolvimento de uma criança. Eles incluem várias condições, como o autismo, síndrome de Asperger, TDAH, dislexia, apraxia de fala e muitos outros. O meu objetivo aqui não é te dar aula sobre a diferença entre transtorno do neurodesenvolvimento e transtorno de aprendizagem. Mas o que eu espero é que a partir desta aula você possa ter um novo olhar para o seu filho, sabendo que pode haver algo por trás do desinteresse dele pelos estudos e até pela escola. Então, ter conhecimento sobre esse assunto fez uma grande diferença na minha vida e na vida dos meus filhos. Sem saber de nada, enfrentei uma batalha com meu filho número 2 na escola. Foram anos desafiantes. E depois, quando eu já tinha bastante conhecimento sobre os transtornos e experiência vivida com meu filho mais velho, enfrentei tudo de novo com meu filho número 4, o João. Mas dessa vez, foi tudo diferente. E a partir dessa fase, as coisas começaram a mudar. Quando eu vi o quanto esse conhecimento teve um impacto na vida deles, mesmo eu só conseguindo o laudo do mais velho com 16 anos, foi um alívio. E hoje me sinto na obrigação e chamada a contar essa história para outras mães, para que outras crianças e adolescentes possam também, assim como os meus filhos, serem apoiados e compreendidos. É claro que a gente se preocupa quando um filho mostra resistência ou falta de interesse em estudar. E existem várias razões pelas quais isso pode estar acontecendo. Mas o mais importante é investigar para entender a situação específica do seu filho. Nem sempre é preguiça, nem sempre é birra, nem sempre é teimosia. Vamos pensar nas possíveis razões que uma criança pode não se interessar pelo estudo. Falta de motivação. Ele não vê sentido, utilidade no que está sendo aprendido. O cérebro, ele precisa encontrar essa utilidade. Se o material escolar não for interessante, ele pode perder o interesse em estudar. Ou ele pode precisar de algo mais desafiador ou relacionado aos interesses pessoais. Ele pode e vai gostar mais de uma disciplina do que a outra. É normal. Você pode também encontrar dificuldades de aprendizado. Às vezes, as crianças têm dificuldades em certas áreas e aí perdem o interesse pelo estudo. Identificar se há alguma dificuldade específica pode ajudar a resolver esse problema. Aula de reforço, atividades focadas nessa dificuldade, tudo isso pode ajudar.
mas é necessário chegar junto para descobrir a dificuldade específica. Outra razão são problemas sociais ou emocionais, questões como problemas de relacionamento com colegas, bullying, problemas de autoestima, desafios emocionais, problemas familiares podem afetar a motivação e a capacidade de concentração do seu filho na escola. Essa eu considero a mais importante, a que exige mais atenção nossa. Um dia, uma mãe compartilhou comigo o caso da sua filha. A criança estava no 2º ano fundamental e ainda não conseguia ler e nem escrever. Estava muito desanimada com a escola, nem queria ir para a escola, na verdade. Chorava bastante e a mãe não sabia mais o que fazer. Fui conversar com a criança, a pedido da mãe, me coloquei na situação dela e comecei a usar a estratégia de contar histórias de outras crianças que estavam na mesma situação que ela. Para resumir, ela acabou contando tudo o que estava acontecendo. Ela estava sendo excluída pelas amigas. Ela se escondia na hora do lanche, as amigas se escondiam na hora do lanche. A professora estava sendo grosseira e não a apoiava. Ou seja, que ambiente ela estava inserida. Lanchava sozinha, estava triste, com medo da professora e sem entender o que estava acontecendo. A base para que o aprendizado aconteça é um ambiente emocionalmente saudável. Vamos falar bastante disso nas próximas aulas. Detalhe, a mãe não sabia nada disso. Ela soube ouvindo enquanto a criança me contava, numa conversa bem aberta, a mãe ouvindo. Eu sei, muitas vezes a gente fala para os nossos filhos nos contarem tudo, mas eles não falam. Então isso é um exercício diário. Eles vão percebendo que quando eles contam as coisas se resolvem e aí isso vai se repetindo. É uma relação de confiança diferente que vai sendo construída. Outra razão que tem tudo a ver com isso que eu estou falando é a falta de estrutura ou apoio em casa. Se não houver um ambiente adequado em casa para estudar, ou se não houver apoio dos pais ou responsáveis, seu filho pode não se sentir incentivado a estudar. Cuidado com as comparações, muito cuidado. Existe também, claro, um desinteresse geral pela escola. Às vezes os alunos podem perder o interesse na escola devido a série de fatores, né, de estrutura física, né, enfim, incluindo a falta de conexão também com os professores, com a metodologia, com o ambiente. E tem também outras razões que nós iremos aprofundar mais na aula seguinte e que não são só razões, são sinais de transtornos, como ele não está enxergando bem, ele não está ouvindo bem, ele escuta, mas não compreende bem, ele não consegue escrever bem, escrita feia, desorganizada, a memória está prejudicada, pouca interação com os colegas e os educadores, dificuldades na coordenação motora fina e grossa. E com esses sinais, você precisa buscar ajuda. E é importante dizer que um transtorno de aprendizagem, como o da dislexia, que meu filho João tem, é um transtorno que afeta a capacidade de uma pessoa de ler, de escrever corretamente, mas não tem relação alguma com o QI ou com a inteligência em geral. Procure ajuda. Busque especialistas. Eu tive muitos anjos que me ajudaram no processo de descoberta dos transtornos dos meus filhos. É desafiante, mas é libertador. Sabe o que eu vejo de pior acontecendo? Recebo muitas mensagens. Mães, pais que enxergam vários sinais, a escola fala, mas não querem aceitar. Não querem buscar ajuda. Muitos casos, as mães ficam sozinhas na batalha, pois os pais não aceitam, acham besteira e não apoiam. Eu sei bem o que é isso. Não desista do seu filho. Vou contar para vocês algumas situações que já vivi com meus filhos e cada criança, né, reage de forma diferente. Eu lembro do André filho pequeno, ele devia ter uns 5 anos. Ele sentava comigo para fazer a tarefa de casa, ficava olhando para o papel e depois riscava tudo. Acho que as letras dançavam. Ele demorou bastante para se alfabetizar. Acho que conseguiu ler e escrever lá para o 3º ano. Passou a vida escolar inteira se arrastando. Fechamos o laudo de TDAH em 2023, com 16 anos. Eu só fui atrás porque eu vivi o mesmo com meu filho número 4. Mas com o João, a coisa foi mais complicada. Precisei buscar ajuda. Como eu já estava na pedagogia, eu consegui ver os sinais claros dos transtornos dele, do TDAH, dislexia e disgrafia. Fazer uma redação para ele é um tormento. Ele não compreende o que lê, não se concentra e ninguém entende nada do que ele escreve. Agora vejam só.
Já vivemos muitas fases, desertos e conquistas celebradas, mas logo no início, quando ele estava no segundo, terceiro ano, as crises de ansiedade, as comparações. Lembro quando ele me dizia, mas mãe, todo mundo consegue e eu não. Ai, meu Deus, doía lá no fundo da alma. E eu dizia, João, e o peixe sobe em árvore? E o macaco nada no fundo do mar? João, Deus faz tudo perfeito. Você é do jeitinho que ele quis. Você tem os talentos necessários para ser muito feliz na sua vida. Não vai ser letra bonita que vai definir o seu futuro, não. Isso é o que a escola está te pedindo agora, mas no futuro você só vai escrever no computador, no celular. Ele começou a ter crises de pânico, não queria ir para a escola. Depois eu descobri que a professora tinha recebido uma redação dele e dito, volte e reescreva que eu não entendi nada. Ah, meu Deus, o emocional. Ela quebrou tudo nesse momento. A partir daí eu disse, primeiro eu vou cuidar do emocional dele, da autoestima. Depois eu vou pensar em aprendizado. E após esse episódio traumático, da redação, as coisas ficaram bem difíceis. E sem estar bem emocionalmente, o aprendizado não acontece. Eu escrevi um artigo que foi até publicado numa revista científica, que era um relato de experiência, e foi o meu processo, que eu vivi com ele, quando ele usou um tablet para conseguir escrever uma redação pela primeira vez. Tem até um vídeo lindo que ele gravou para a banca, que assistiu aí a minha apresentação do relato. Graças a Deus, no ano seguinte, ele teve uma professora que foi um divisor de águas. Ele disse que nunca mais vai esquecer dela na vida. Isso foi bom, porque ele viu que o problema não estava na escola e nem na figura da professora. Estava naquela pessoa, naquele momento. Isso foi uma conquista. Ele ama a escola. Para ajudar o seu filho a superar essa falta de vontade de estudar, é importante conversar abertamente com ele para entender o que está acontecendo. Tente descobrir se há algo específico que esteja incomodando ou desmotivando. Além disso, converse com os professores para obter uma visão mais completa do desempenho, do comportamento do seu filho na escola. Não espere a reunião dos pais, esteja sempre em contato. Tem uma coisa importante para dizer, é que eu demorei 2 meses para descobrir o que de fato tinha acontecido naquele dia da redação. As conversas com o João, as conversas com a escola não me mostraram isso. Porque quando a professora dele falou aquilo, ele chegou em casa dizendo que nunca mais ia fazer uma redação na vida, mas não dizia por quê. Inventou muitas histórias, briga com um amigo, que não ia mais para a escola, mas nenhuma me convencia. Fomos uma consulta com o neuropediatra dele e o João ficou na cadeira de frente para o médico dizendo, eu nunca mais vou para a escola, eu nunca mais escrevo uma redação, mas não dizia por quê. E o médico disse para mim, vá na escola que tem algo acontecendo. Ou aconteceu. E tinha, Mas sabe o que a professora fazia? Me ligava, dizia que ele estava chorando em sala, se tinha acontecido alguma coisa com a família. E eu, não, de jeito nenhum, tá tudo muito bem. É um processo, um processo, só nós, mães, que passamos por isso, sabemos. Eu estou contando a minha história, mas cada um tem a sua. E o que você precisa é não desistir. Investigar, conversar com seu filho, conversar com outras mães que estejam vivendo esse momento, fazer com que o seu filho confie em você, conversar com a escola, buscar os especialistas, ajude o seu filho. Sabe quando é que ele me contou? Quando eu recebi a redação dele, olhei para ela, quando eu olhei, não dava mesmo para entender nada. E ele disse, a tia fulana disse que não tinha entendido nada e mandou eu escrever tudo de novo, e eu disse que não ia escrever. Eu, ok. Entendi tudo. Não tem nada pior do que você falar para uma criança que tem disgrafia, dislexia, TDAH, que passou ali horas de tormento para escrever sozinha 15 linhas e dizer que não está entendendo nada. Não precisa dizer mais nada, Mas, graças a Deus, vencemos essa etapa. É um trabalho em equipe. Vamos continuar essa conversa na próxima aula. Te vejo lá.